também dele, mas, curiosamente, e isso só talvez o António Aragão é que tenha conseguido fazer com o mesmo nível, na ficção, ou numa pretensa ficção narrativa. E, portanto, há sempre um jogo de fronteiras, que aqui me parece fundamental, onde se superam os limites das pontes, da teorização dos géneros. Há uma atitude transgressora constante que evita, por um lado, mas que ao mesmo tempo também abre a isso, que é uma atitude transgressora de convenções dominantes e de gramáticas específicas. Através da linguagem, naturalmente, que se propõe aqui uma desmontagem do próprio discurso do poder instituído. E essa é a dimensão poética, poética, política do seu trabalho. E ainda também de esta banalidade do ritualístico que encontramos nos processos atuais de Facebook, de redes sociais e de e-mails, etc., que encontram um espaço de reflexão que antecede essas mesmas práticas. Eu cheguei com o Manuel Portela a definir, por necessidade, e essa necessidade foi o estudo que fizemos de José Alberto Marques, de incluir no arquivo digital da poesia experimental portuguesa uma área específica de ficção experimental, e definimos na altura, mas todas as definições são provisórias, como uma forma de narrativa, prosa ou estrutura ficcional baseada numa organização não linear dos significantes, o que é uma contradição nos termos, já que o que define a prosa é o continuar, a poesia corta, não é? A linha, para o leitor ler devagar, como diria o Herbert Welder. E essa fragmentação da diegese narrativa tradicional que encontramos em muita prática experimental ficcional, aqui encontra também um diálogo entre escrita, som, imagem, mas literalmente imagem. O texto é cortado, enfim, eu lembro-me de o Bruno, que está aqui, quando lhe mostrei exemplos de trabalhos a vir do José Alberto Marques, ele que estava na altura a estudar, a fazer mestrado em edição de texto, dizer o José Alberto Marques, ele deve ser o terror dos editores de literatura, os editores daqueles que paginam, não é? O que é itálico, o que é negrito, o que é maiúsculo, o que é espaço, o que é erro, e todo esse glitch aparece expressivamente aqui. Portanto, sintetizando, encontramos aqui polissemias, trocadilhos linguísticos, nonsense, constantemente, a linguagem do cinema de corte e de montagem, da música de variação, como eu vou tentar mostrar hoje a partir do Schubert e das suas incursões com as citações, neologismos, tecnicismos que são memorizações, estrangeirismos, siglas, repetições sonoras como aliterações, assonâncias e, enfim, uma não linearidade que é contraditória a esse espaço concreto da narrativa a que estamos habituados. E é nesse sentido que Alfredo Bossi, um teórico crítico brasileiro, ao enunciar características deste tipo para a poesia concreta, dizia que talvez as vanguardas tenham mais razão no que afirmam do que no que negam. E o Arnaldo Saraiva, que não é o Arnaldo Matos, recentemente me ter relembrado que há 50 anos atrás falava da poesia concreta como retaguarda e não como vanguarda. Em exemplos anteriores, temos o caso de Sally Postila, publicado inicialmente pela Assíria Alvim, em que vários momentos de mistura de poesia e prosa acontecem, mas que num determinado particular evento radical, certamente para os editores da altura, aparecia numa página tu, dois pontos, e na página seguinte um espelho, ou Nuvens no Vale, que está aqui, felizmente, posso? Sim. E onde aparecem jornais manufaturados, páginas cortadas, e que eu costumo usar como exemplos de o fim da narrativa, o fim da literatura, onde espero poder voltar daqui a uns tempos nas palestras do fim do mundo, na FLUP.
Portanto, em narrativa e lírica, onde já se vê essa mistura de prosa e poesia, encontramos esse entrelaçamento, encontramos, portanto, uma integração de linguagens distintas, o que nem sempre é fácil, é um processo que domina no sentido em que o aprofundou ao longo do tempo e, portanto, temos marcas aqui de uma certa natureza experimental. Mas há também o conceito de incompletude e de indeterminação. Fica-se sempre com a sensação de que ler uma vez não chega e de que ler a segunda e a terceira vez novos processos aparecem. Isso é natural e normal em toda a literatura, porque toda a literatura é aberta, é uma obra aberta, mas aqui é uma abertura que vem do próprio mecanismo de funcionamento da escrita, da tessitura do texto e que tornam isso possível. Portanto, não é algo, enfim, claro que tu podes interpretar isto como quiseres, não é essa, não estamos perante isso. Há também algo que particularmente me interessa e que interessa certamente aqui ao Gato Vadio, que foi a razão certamente do convite, que é uma leitura ativa que exercita e que de certo modo vai contra a indústria do entretenimento e esta ideia da distração, o que não significa que não haja um humor cáustico, interessantíssimo, a que espero voltar ainda. Há uma estrutura do trabalho, da obra, que passa por ter 10 capítulos. Esses capítulos são intermediados por alíneas que aparecem em letras negrito no meio do texto. Cada capítulo tem depois poemas que se entrecruzam com citações. E eu, antes de passar a uma leitura de alguns excertos que acho particularmente relevantes deste trabalho, gostaria de relembrar alguns aspectos que me parecem importantes de outros livros, mas que situam aquilo que eu selecionei. De biblioteca pessoal, que ainda está nas montras para vocês poderem adquirir, lançado recentemente na Chiado, há um certo momento em que escreve: quem? Estou em onde? Já me suicidei várias vezes, mas estou intacto. Não venham com bolsas de estudo, sequer com luvas e amortecedores de rumos. Não tenho campeonato para poemas, sou íngreme ao deixar os astros, não faço conjecturas, faço moinhos de vento de papel. E depois, a um certo momento, com letras garrafais centradas, o autor escreve sem com nem que acordo ortográfico. Seguido de: os professores, me, myself and I, os professores falam do tempo em função do seu tempo e do espaço exíguo que tiveram para passear a inteligência. Os poetas falam do tempo que não existe e da existência de espaço para escrever, o todo tanto do nada, sobretudo. Os romancistas falam do tempo atirando a história para os olhos, ouvidos, memória e inteligência do leitor, precisamente porque jogam o espaço, alongando as palavras iguais a palavras longas, sem termo, mas com todo o significado e seu significante. Mais à frente, os livros só existem na imaginação do leitor. E, em homenagem ao porquê eu aceitar estar aqui ao lado do José Alberto Marques, diz a certo momento desse livro: hoje estaria no castelo de Almourol para lançar um livro de que, aliás, nem o nome sabia. A seguir, e antes de narrativa e lírica, de carta a um jovem poeta antes de ser poeta, há um momento onde essa fusão de narrativa e poesia se fixam e que me parece abrir caminho para os exemplos que eu aqui quero retratar e por isso vou convosco celebrar. Diz ele a um jovem antes de ser poeta: ou, se preferires, escreve automaticamente um conjunto aleatório. Esta palavra significa ao acaso, casual, fortuito, de palavras, como por exemplo:
braços, horizonte, lábios, caminho, sal, azul, noite, sol, garganta, cor, melodia, orégãos, violinos, etc. E faz como uma labirista do círculo. Atira-as simbolicamente ao ar e coloca-as no papel a teu belo prazer sem te preocupares com o seu sentido lógico. Acrescenta-lhes com o calor da tua alma e da tua imaginação outros nomes, outros verbos. Então poderás ler. Os lábios do horizonte têm a cor da melodia do sal. Ou é pela noite que a garganta atinge o sal e a solidão do caminho. Ou os braços têm rosto para escutar o azul dos violinos, etc. E tu a ver e a ver-te, a lerem-se. E, portanto, perante isto, o que eu posso fazer de homenagem a este grande artista, poeta, escritor, performer, etc., é ler, com a sua autorização, alguns excertos que me fascinaram neste pequeno livro. Está isso bem convosco? Sim? Estou a articular adequadamente o meu discurso? Este livro pertence ao mundo imaginário do absoluto. Quaisquer leituras relativas são pura ficção do leitor. Por isso, desliguem os telemóveis, se faz favor. Um conjunto de citações são enunciadas ao longo do texto, mas essas, eu estou aqui a parafrasear, não são citações ao longo do texto, são parábolas do discurso, tão intrínsecas que o autor entende-as como sua, não sendo. Também não são ilustrações literárias, não são caligramas ou intertextualidades simples. Por isso, a recusa suplementar e explícita de nomes e páginas, apenas aleatoriamente o título da obra por respeito e honra intelectual dos autores. E uma lista de 21 obras que são citadas ao longo deste trabalho. Politiquices do nosso burgo, da nossa terrinha. Eu escolhi aqui alguns fragmentos que são um pouco longos, porque os próprios fragmentos são longos. Portanto, vocês calem-me à vontade. Do capítulo 1, B. Hoje tudo era diferente. Raul tinha um casaco escuro azul e umas calças a condizer. Rondava a casa dos 50, mais propriamente os 53 anos. Antes de entrar no átrio da Escola Superior de Educação, foi abraçado e beijado por uma classe média de gravata e cabelo cortado na véspera, que se revezava por espécimes, mesmo espécimenes, de tacão alto, ruge, decote aberto, condigno com a elevação do ato, lábios da cor do jardim campestre rosa cerise, olhos brancos de uma noite de lençóis brancos machucados, que a espaços se retiravam para que houvesse uma ou outra aparição da média alta, estendendo braços para alongar as mãos, enquanto a classe social verdadeiramente alta e antissocializante fazia piafés e pas de deux, num volteio distante, o pescoço dobrado com inclinação, mais de mesura que de pisa, para ser pressentida, se não mesmo avisada, pelo coração e pela memória de Sua Excelência, o senhor candidato a Presidente da República. Raul Raposo seguia fiel, com a música do nome, aquela encenação teatral, mais farsa que drama, mais trágica que cómica, com um sorriso interior que lhe deixava arrepanhados os tendões, o baço e a glote que pigarreava ao compasso das descargas dos votos na voz sonora do presidente da mesa e no gesto cruzado que os secretários, de lapiseira amarela, faziam nos cadernos eleitorais. Até que chegou a sua vez, e as máquinas fotográficas de televisão e cinema iniciaram o seu balé isomórfico de claros escuros numa cadência síncrona que lhe pareceu mais tocata e fuga que tela e tinta. Levantou-se a mesa, assente naquele tripé homunculado que as chapas coloridas, expostas no dia seguinte em vários jornais, deixaram fixadas para a eternidade, além das costas curvas e abauladas pelo tanto dobrar a canga do pescoço, dando forma a cabeças rastejantes e bajuladoras, bocas abertas e dentes cariados, onde as moscas, aos pares,
poisavam, descansando, como se confortáveis e instaladas estivessem no côncavo macio de sofás enegrecidos. Suas